Olá pessoal, tudo bem? Para fecharmos aí essa parte de estudo básico da geometria analítica e para terminarmos com as cônicas, vamos falar agora da hipérbole. Bom, a hipérbole, a gente já sabe que todas as cônicas são obtidas a partir da intersecção de um cone circular reto de um plano e de um dado plano alfa. Agora, dependendo do ângulo que eu coloco isso, eu vou ter uma superfície que vai determinar uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. O problema é que, no caso da nossa hipérbole, o que vai acontecer é que eu vou precisar de um duplo cone. Então, a ideia é essa, eu tenho um duplo cone, fazendo uma transparência nesse duplo cone, eu faço uma intersecção e essa intersecção nos dá justamente duas, duas partes. E essas partes juntas vão formar o que eu chamo de hipérbole. Então, visto a hipérbole desse modo, como esse recorte, nós podemos agora retirá-la para poder analisar. Então, o que vem a ser hipérbole? Ela vai ser dada a partir de um eixo central, onde eu vou ter um A1 e o A2, e aí eu vou ter dois, vamos dizer assim, dois braços de hipérbole, né? Eu vou ter uma numa direção e outra na direção oposta, com cavidades em direções opostas, em sentidos opostos. E aí a hipérbole deve ser considerada a partir de dois pontos distintos, que de novo a gente vai ter o foco 1 e o foco 2. E é a partir desses dois focos que nós vamos iniciar a construção dessa hipérbole. Então, de novo, a distância entre os dois focos, assim como lá na nossa elipse, nós temos dois focos e esses dois focos eles estão determinando uma distância 2c. Se a gente for pensar em termos de construção, a hipérbole poderia até ser é, categorizada, vamos dizer assim, como se fosse uma elipse que foi cortada e girada. Então, quando você corta e gira, você tem o que a gente chama de hipérbole. Claro que isso é uma consideração um pouco mais grosseira, vamos dizer assim, mas dá para você imaginar, só para critério de lembrar de como é a formação de uma hipérbole, como se fosse uma elipse que foi recortada e virada suas abas, cada uma para uma direção, tá bom? E aí, o que acontece é que a distância entre o F1 e o F2 vai ser dado como 2c. A hipérbole, ela tem uma característica que é uma característica fixa. Que característica é essa? O módulo da diferença entre as distâncias de F1 e P e F2 e P formará um conjunto de pontos que resultará na construção geométrica da hipérbole no plano. Então, dá uma olhadinha aqui. Nós temos a construção de uma hipérbole a partir de um centro, onde a gente vai ter um eixo imaginário, que eu vou chamar de B1 e B2, dois pontos sobre esse eixo imaginário. E aí a gente vai ter o A1 e o A2, e o F1 e o F2. Essa distância determinada entre o F1 e um ponto P qualquer e o F2 e um ponto P qualquer, quando eu faço a diferença entre eles, isso tem que dar um valor fixo. E também aqui a gente consegue montar aquela mesma estratégia que a gente montou para poder trabalhar quando a gente falava sobre a nossa elipse, que era formar um triângulo retângulo, com agora os valores encontrados sendo um pouquinho diferente daquela estrutura. Agora eu tenho o A, o B e o C passa a ser a minha hipotenusa. Antes o A, que era a minha hipotenusa, quando eu estava falando da minha elipse. E aí, quando a gente trabalha com esse triângulo, a gente já sabe que ele é um triângulo retângulo e dá para fazer uma relação de Pitágoras daqui a pouco. Um ponto P qualquer dado, e aí eu vou ter uma distância D1, que vai ser do ponto F1 até o P, e uma distância D2, que vai ser do ponto F2 até o mesmo P. A relação C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado é informada, e eu tenho a característica que é a definição de como trabalhar com a construção de uma hipérbole, que é justamente fazer o D1 menos o D2 em módulo ser igual a 2A. Se a gente recapitular um pouquinho, na parte lá de elipse, o que a gente fazia era justamente dizer que a soma do D1 com o D2 sempre dava um valor fixo que era igual a 2A, certo? E aí a gente tem que o módulo de D1, D2 na subtração será sempre menor do que 2C. Lá a gente lembrava que o D1 mais o D2 era sempre maior
do que 2C quando a gente trabalhava com a nossa elipse. Aqui, o módulo D1 menos D2 sempre será menor do que 2C. Logo, 2A é menor do que 2C. Se a gente olhar para a figura, a gente já consegue visualizar isso, né? Porque aqui eu tenho A, aqui também eu vou ter A. Toda a distância de F1 até o ponto central, ele é o C. Então, a gente tem o C com mais o C, para separar os dois focos, seriam 2Cs, certo? A próxima figura, então, vai aparecer para que a gente possa analisar quais são os nossos pontos para poder trabalhar com relação aos elementos de uma hipérbole. Então, observem. Nós temos aí a hipérbole, onde a gente tem o eixo imaginário, e esse eixo imaginário tem o ponto B1 e o B2, e eu tenho aí o A, o B, o C, a distância D1, a distância D2, o ponto P, o A1, o A2, o F1 e o F2. Então, quem seriam cada um desses elementos? O F1 e o F2 são os focos da hipérbole. O A1 e o A2 são os vértices dessa mesma hipérbole. A distância F1 e F2 é dada como 2C. Então, o segmento F1 e F2 é 2C. A distância entre A1 e A2 é 2A. Então, o segmento A1 e A2 vale 2A. O é o centro da minha hipérbole. E aí a gente vai trabalhar com o que é excentricidade. Lá, quando a gente trabalhava com a nossa ideia de excentricidade na nossa elipse, a gente trabalhava pensando que eu poderia ter um valor de E que ia oscilar entre 0 e 1. Aqui o que vai acontecer é um pouquinho diferente. A excentricidade aqui é dada por C sobre A. Com um detalhe, como C ele é maior do que A, então essa divisão vai ser sempre um valor maior do que 1. Então eu vou ter que o meu E, portanto, o meu E ele vai ser sempre maior do que 1 para a hipérbole. Então, para a elipse, o meu E ele fica entre 0 e 1. Se ele for 1, ele é um segmento de reta. Agora, se ele for 0, ele é justamente um valor determinado a partir de uma circunferência. Porque se ele é 0, vai significar que o C é igual a 0 e um ponto F é igual ao outro ponto, que seria o F2. Então, como eles são o mesmo ponto, acaba que o eixo maior coincidiria com o eixo menor e eu teria, na verdade, um raio. Então, eu estaria trabalhando com a circunferência. Então, vamos lá. Se a minha excentricidade, calculada por C sobre A, for um valor igual a 0, eu tenho uma circunferência. Se a minha excentricidade for entre 0 e 1, eu tenho uma elipse. Se eu tiver uma excentricidade maior do que 1, eu tenho uma hipérbole. E se for igual a 1, eu tenho um segmento de reta. Esse é o resumo de como calcular e entender a excentricidade. Então, tá aí, fica muito esperto na hora de calcular essa excentricidade de uma hipérbole. Continuando aí, agora a gente vai trabalhar com a equação da hipérbole. Então, qual que era a condição inicial para que a gente pudesse ter uma hipérbole? Pela definição, eu tenho que uma hipérbole nada mais é do que o módulo da distância D1 menos a distância D2. Isso tem que ser igual a 2A. Ou então, se você preferir, a gente pode escrever também a partir dos pontos PF2 menos PF1, que seriam os dois segmentos de reta, isso tem que ser igual a 2A. E aí agora o que a gente vai fazer é substituir os valores. Então, aqui eu vou ter um módulo, e aí quando eu faço aquela distância ali, vai ficar x mais c, que seria menos menos, né, ao quadrado, mais y ao quadrado, menos a raiz de x menos c elevado ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso vai ser igual a 2A. Continuando o cálculo, agora o que eu vou fazer é trabalhar com a ideia de que se é módulo,
ele pode ser mais ou menos 2a, né? Então, eu tenho que a raiz de x mais c elevado ao quadrado mais y ao quadrado menos a raiz de x menos c elevado ao quadrado mais y ao quadrado, isso tem que ser igual a mais ou menos o 2a. Então, nesse caso, eu tenho que a raiz de x mais c elevado ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a mais ou menos o 2a mais a raiz de x menos c elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, elevando os dois membros ao quadrado, eu vou ter o seguinte, que x mais c elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado tem que ser igual a x menos c elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, e aí, mais ou menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, que seria mais ou menos 4a, que multiplica a raiz de x menos c elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, isso mais, fora da raiz, né, o valor de 4a ao quadrado. Então, aqui o espaço está ficando reduzido, a gente vai continuar a escrita na próxima página. Então, eu tenho que c elevado ao quadrado menos a elevado ao quadrado, isso que multiplica x ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado, isso porque a gente desenvolveu os quadrados e depois elevou os dois termos, os dois lados da equação, ao quadrado. Então, a gente vai chegar nessa solução aqui, ó. Mas, a gente já sabe que, assim como na elipse, o c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu digo assim como na elipse, porque lá também a gente fez essa mesma estratégia de pegar o triângulo, o retângulo que estava lá dentro e usá-lo para poder chegar no resultado final. Então, c ao quadrado menos o b ao quadrado tem que dar o valor de a ao quadrado. Substituímos aí os valores e aí vai ficar b ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado. Isso tem que ser igual a ao quadrado b ao quadrado. E aí o que a gente vai fazer é dividir esse valor por a ao quadrado b ao quadrado. Chegamos a, quando a gente faz essa divisão, a gente vai dividir aqui por a ao quadrado b ao quadrado, a ao quadrado b ao quadrado, a ao quadrado b ao quadrado. Vou simplificar esse com esse, simplificar esse com esse, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar x ao quadrado, a quadrado, menos y ao quadrado, b quadrado, isso vai ser igual a 1. Então, muito parecido com a equação da elipse, só que agora usando o sinal de menos. E o detalhe é, essa equação fica desse modo porque o eixo principal da nossa hipérbole, ela contém o F2, o A2, o F1, o A1 e também a origem. Ele está, vamos dizer assim, assentado num eixo que é paralelo ao eixo das abscissas. Então, por isso, o x vem primeiro. Caso ele estivesse assentado no eixo das ordenadas, eu teria, analogamente, o seguinte. Analogamente, eu teria que y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, isso seria igual a 1. Então, o que mudou? O y agora passa a ser o numerador do a ao quadrado e fica com sinal positivo, enquanto o x agora passa a ser o numerador do b ao quadrado e fica com sinal negativo. Então, basicamente, o que muda é isso nas duas interpretações. Quando ele está assentado no eixo x, o x vem primeiro.
quando ele está assentado no eixo Y, o Y vem primeiro. E o A e o B sempre vão ficar nessas posições definidas, certo? E aí, se eu tiver uma equação da hipérbole fora do centro, sendo a origem, então aí eu vou ter um ponto central onde eu tenho o x0 e o y0. E ele não vai ser coincidente com a origem do plano cartesiano. Então, nesse caso, se ele estiver com o eixo principal apoiado em uma reta que seja paralela ao eixo das abscissas, basta eu usar a mesma equação para quando eu tenho origem, mas acrescentando o x0 e o y0. Então, ficaremos com x menos x0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y y0 ao quadrado sobre o b ao quadrado, isso é igual a 1. Se ela estiver assentada sobre o eixo das ordenadas ou paralela ao eixo das ordenadas, o que a gente tem é que y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Então, é assim que a gente vai tratar quando nós tivermos uma hipérbole que não está com o eixo sobre a nossa origem. Continuando aí com as ideias, nós temos que tratar das assíntotas da hipérbole. Na figura, a gente pode identificar o que é uma assíntota. Então, nós vamos traçar um retângulo imaginário aí, e desse retângulo imaginário, nós podemos classificar aqui duas retas que vão tocar simultaneamente M e K numa das retas e a outra J e L em outra reta. Então, fazendo essa construção, eu tenho a reta A1 e eu tenho a reta A2. Então, elas vão receber o nome de assíntotas da hipérbole. E aí, como que a gente vai poder calcular isso? Para calcular isso, nós podemos representar a equação da seguinte maneira. Nós podemos aplicar a propriedade de bx menos ay igual a zero. Ou seja, nós estamos tratando da ideia de trabalhar com os pontos. E aí eu posso definir que o meu y vai ser igual a b sobre a vezes x. E a outra ficaria sendo bx mais ay igual a zero. Então, eu teria que meu y seria menos b sobre a x. Então, usualmente, o que a gente faz é escrever que as retas que representam as assíntotas podem ser dadas por mais ou menos b sobre a vezes x. Ou seja, o b sobre a, mais ou menos, vai representar o nosso coeficiente angular quando a nossa equação da reta é uma equação da reta reduzida. Então, isso daqui é muito importante para definir as nossas assíntotas das nossas hipérboles, tá bom? Quando a hipérbole é equilátera, é importante destacar a existência de um quadrado lá no lugar. Por quê? Porque nós vamos ter, na hipérbole equilátera, o A igual a B. Neste caso, o retângulo que norteia as retas assíntotas será um quadrado. E as assíntotas serão perpendiculares entre si. Então, a equação da hipérbole equilátera ela vai ficar da seguinte maneira. X menos x0 elevado ao quadrado sobre o meu a ao quadrado menos y menos y0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado novamente. Isso é igual a 1. Então, essa é a nossa equação para quando nós temos uma hipérbole equilátera. Então, lembrando, para ser uma hipérbole equilátera, basta tratarmos o A igual ao B. E aí, no caso, o nosso retângulo que norteia as retas assíntotas, ele vai passar a ser um quadrado. Tudo bem? E é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos. É um assunto que aparece no Enem naquela primeira parte. A parte das cônicas aparece menos, mas é sempre bom dar uma atenção especial para essa parte aqui. Grande abraço e bons estudos.